Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Experiências com o PIC e nesse vídeo eu vou dar uma breve explicação do código em assembly que foi usado naquela experiência entre o PIC e a memória externa EEPROM. Então estamos aqui no ambiente MPLAB. Essa primeira linha, linha 17 do programa, determina qual é o controlador que eu estou usando, que é o 16F877A. Aqui nesta linha eu configuro os fios e bits do microcontrolador. Então basicamente eu estou desabilitando a proteção de código, estou desabilitando os pinos do debug para usar como pinos de I/O normais, estou desabilitando a proteção de escrita, a programação em baixa voltagem, o brownout reset. Estou habilitando o Power On Reset, desabilitando o Watchdog Timer e estou indicando que eu estou usando um cristal de alta frequência, no caso eu usei um cristal de 8 MHz. Nas linhas 26 e 27 eu defino dois comandos para troca de bancos. Nessa parte do código eu defino os meus registradores, os registradores de uso geral. Particularmente um registrador que eu quero destacar é esse flags, que é onde eu vou usar diversas flags para controle do sistema. Aqui eu defino algumas constantes, um buffer que vai ser usado para recepção de dados pela USART. Esse buffer ele inicia no endereço 50 hexa da memória e ele tem 4 posições, 50, 51, 52 e 53. Quero destacar que estes registradores aqui, eles estão mapeados na área de memória espelhada do PIC, ou seja, eu consigo acessá-los de qualquer banco de memória do PIC. Eu não preciso trocar de banco para acessar esses registradores aqui. Nessa seção aqui eu defino mais algumas constantes. Aqui são as flags que eu vou usar durante o sistema, para controle do sistema. Então a flag buff_n, que é uma flag de habilitação do buffer de recepção da USART, ela está mapeada no bit 0 do registrador flags. A flag readmem, que é uma flag de leitura da memória, está mapeada no bit 1 do registrador flags e assim por diante. Nós temos a flag write_mem, que é uma flag de habilitação da escrita na memória, a flag send, que indica a habilitação do envio de dados para o display, e a flag I2C-ERR, que sinaliza um erro na recepção ou no envio de dados via serial I2C. Aqui eu defino um LED no bit 2 do porte D, vetor de início do programa, vetor de interrupção, que eu vou explicar mais tarde, e aqui começa as configurações iniciais do microcontrolador. Aqui temos o fluxograma do corpo principal da função, onde temos as configurações iniciais, a configuração da USART, a configuração do módulo I2C. Aqui eu habilito as interrupções e recepção pela USART, limpo algumas flags e alguns registradores, desligo o LED e crio um delay para estabilização do display e entro na função main. Então vamos ver isso aqui no código em assembly, como é que ficou. Temos aqui a limpeza dos ports do microcontrolador, as configurações iniciais. Eu desabilito os comparadores analógicos. Indico ao PIC que eu quero, nessa linha aqui, todos os pinos como digitais. Aqui eu configuro a direção dos pinos, entrada e saída. Configuro o pré-scaler e os pull-ups, os resistores todos desabilitados. E aqui eu entro na configuração da USART. Então eu estou nessa seção aqui. Eu limpo o registrador de status da USART, configuro ela para 9600 bps.
habilito a transmissão e habilito a recepção, a interrupção por recepção da USART. Estou usando a USART no módulo assíncrono. Eu entro na configuração do I2C, do módulo I2C. Aqui eu configuro o I2C para trabalhar com 100 kHz de frequência. E mais algumas configurações. Coloco o I2C no módulo Master e ligo o módulo I2C. Aqui eu ligo o módulo da USART. Aqui eu habilito as interrupções. Limpo as flags do sistema, desligo o LED. Esse LED aqui ele é usado no sistema que vocês viram no vídeo para indicar se houve algum erro de transmissão ou recepção pelo módulo I2C. E aqui eu chamo um delay para estabilizar o display. O PIC ele é bem mais rápido na inicialização do que o display. Então aqui eu seguro o fluxo do programa para o display poder estabilizar, senão podem ocorrer alguns erros durante a transmissão, especialmente do primeiro dado, da primeira transmissão que você fizer. Em seguida o programa entra no loop main, onde ele vai testar as flags de leitura e escrita na EPROM. Se a flag está habilitada, ele vai desviar para a subrotina memRead. Se não, ele vai testar a flag de escrita e se ela estiver habilitada, vai desviar para a função memWrite. Se ela não estiver habilitada, ele volta para o topo da função main e fica fazendo esse loop aqui infinitamente, testando essas duas flags. Isso no assembly está nesta parte aqui. Então ele vai fazer o teste da flag readMem. Se ela for positiva, se ela estiver habilitada, ele vai desviar para a label memRead, que está aqui. Se não, ele vai testar a flag writeMem. Se ela estiver habilitada, ela desvia para a flag writeMem, memWrite, memWrt, que está aqui embaixo. E caso não esteja habilitada, ele volta para o main e fica executando isto aqui indefinidamente. A habilitação das flags de leitura e escrita na EPROM são feitas através da interrupção da USART. Só que antes eu quero mostrar para vocês quais são os dados que o display manda para o PIC e como esses dados são tratados. Aqui nós temos o ambiente de programação do Display Nextion. Esse é o layout da tela que foi usado no projeto. Temos as teclas Save, Read, Clear, o teclado numérico e o display onde mostra o número que foi digitado. Quando eu pressiono a tecla Save, esses são os comandos que a tela manda para o PIC. Então ela manda o AA hexadecimal e manda o valor do componente N0. Como é que ele me manda o valor do componente N0? Ele me manda sempre um número de 32 bits, do byte menos significativo para o byte mais significativo. Essa é a ordem. Então ele manda primeiro o byte menos significativo, depois o segundo, o terceiro e o quarto bytes. Então cada vez que eu pressiono a tecla Save, a minha USART no PIC vai receber 5 bytes seguidos, o AA e os 4 bytes do valor de N0. Então, por esse motivo é que foi criado um buffer de recepção da USART contendo 4 bytes, que foi definido aqui, nessa linha, no endereço 50 até o 53. Então, o que acontece aqui é o seguinte: quando eu pressiono a tecla Save na tela, automaticamente eu tenho uma interrupção pela recepção da USART. Então, o programa vai desviar para esse endereço aqui do PIC, endereço 4hexa, que é o vetor de interrupção, e ele vai executar essas linhas de código aqui. Vamos acompanhar no fluxograma o desenvolvimento da função na interrupção.
Então ele entrando na interrupção, ele vai salvar o contexto, vai verificar se foi uma interrupção de recepção pela USART, se não foi, ele vai sair da interrupção. Se foi, ele vai limpar a flag de interrupção da USART e vai ler o byte recebido na serial. No programa nós temos aqui, essas linhas salvam um contexto, aqui eu verifico se foi a interrupção ou não pela USART, se não foi ele desvia para label side interrupção, se foi a interrupção da USART ele vai limpar a flag de interrupção e vai ler o registrador de recepção e mover o conteúdo para o registrador W. Aqui ele também faz uma cópia para o registrador auxiliar. Aí ele vai verificar se o buffer de recepção que a gente criou, se o buffer de recepção está habilitado. Se ele tiver habilitado, ele desvia para esta label aqui. Se ele não tiver habilitado, ele vai verificar se o comando recebido foi o comando de leitura. Se foi o comando de leitura, ele desvia para essa label aqui. Se não foi o comando de leitura, ele verifica se foi o comando de escrita. Se foi, ele desvia para essa label aqui. Se não foi, ele sai da ISR, aí restaura o contexto e retorna para a execução do programa normal. Eu quero chamar a atenção que o buffer ele só é ligado depois que eu recebi o comando de escrita na EPROM. Ou seja, eu tenho que receber o comando de escrita. Então, no primeiro momento, quando ele entra na interrupção, o buffer não vai estar habilitado. Então, ele vai fazer esse teste, ele recebe o comando de escrita e aí desvia para essa label aqui, que está aqui. Que daí nós vamos explicar daqui a pouco. Vamos ver isso agora no código em assembly. Aqui então eu tenho o teste para ver se o buffer está habilitado ou não. Se ele estiver habilitado, vai desviar para esta label. Caso ele não esteja habilitado, eu vou testar, ver se o comando recebido foi um comando de leitura, que é o 55. Se a gente for aqui no editor da tela Nextion, se eu pressionar a tecla Read, veja que a tela manda para o PIC o comando o valor 55 hexa e desvia para página 1, que é essa página aqui onde vai mostrar os valores gravados na EPROM. Em seguida, então, se o comando recebido não foi o comando 55 hexa, que corresponde ao comando de leitura, o programa vai testar ver se o comando recebido foi o AA hexa, que é o comando de escrita na EPROM. Se foi o comando recebido, ele vai continuar o fluxo normal do programa e e vai executar os comandos da label RC ISR write. Caso não seja o comando AA, ele vai sair da ISR, da interrupção, salvando o contexto e retornando ao fluxo normal do programa. Se o comando recebido foi um comando de escrita, aqui, então ele vai desviar para essa label aqui, que é o RC ISR write. O que ele vai fazer nessa parte do código? Ele vai limpar a flag de leitura da memória, só para garantir que não entre nas rotinas de leitura. Vai setar a flag de escrita no buffer e vai colocar o endereçamento no endereçamento indireto do PIC, o endereço inicial do buffer que foi definido lá nas constantes, que é o endereço 50 hexa da memória, e em seguida ele sai da ISR. Então no código corresponde a essa parte aqui. Limpa a flag de leitura de memória, seta a flag de habilitação do buffer,
move o endereço inicial do buffer, que é 50 hexa, para o registrador W. Em seguida, move o valor de W para o registrador de endereçamento indireto da memória e sai da ISR. Relembrando aqui, quando eu toco a tecla Save aqui na tela, eu mando o valor AA hexa, o byte, e em seguida eu mando 4 bytes, que são o valor do componente N0. Então você tem que ter em mente que vão ocorrer 5 interrupções da USART seguidas. Então a primeira interrupção nós já lemos, que foi o comando AA, que desviou para o RC write, onde eu setei a flag de habilitação do buffer. Então voltando aqui para cima, onde ele testa se o buffer está habilitado, a escrita no buffer está habilitada, ele vai constatar que sim, porque foi setado a flag, ele vai desviar para o RSC buffer write, que é essa parte do código aqui. Então, olhando aqui no fluxograma, a primeira ação que eu vou fazer na segunda interrupção da USART, quando eu estou recebendo o primeiro byte do valor do componente N0, ele vai copiar o byte recebido para o primeiro endereço do buffer e vai verificar se o buffer está cheio. Quando é que o buffer vai estar cheio? Quando eu atingir o endereço 53H. A partir do momento que eu gravei o quarto byte recebido da USART, correspondente ao valor do N0, ele vai ser gravado no endereço 53 hexa da memória do PIC. A partir dali ele sinaliza que o buffer está cheio. Então, se o buffer não está cheio, ele vai posicionar no próximo endereço e vai sair da interrupção. Caso o buffer esteja cheio, ele vai limpar a flag descrita no buffer, vai setar a flag descrita na memória e vai sair da ISR. Aqui no assembly, então, essa é a parte do código descrita no buffer. Primeiramente eu copio o byte recebido pela USART para o registrador de trabalho. Em seguida eu movo o valor de W para o endereço apontado indiretamente, que é o endereço do buffer. Aí eu verifico se o endereço do buffer já está no 53 hexa, que é o limite dele, o limite máximo. Eu faço o teste aqui. Se não estiver no 53, ele pula essas duas linhas com esse comando aqui, incrementa o endereço do buffer e sai da interrupção. Lembrando que aqui vão ocorrer 5 interrupções em seguida. Então a primeira é aquela do recebimento do comando de escrita, que é o AA hexa. Essa aqui seria a segunda, onde eu escrevi no endereço 50 do buffer. Com essa linha eu aumentei para o endereço 51. Então, ato contínuo, já vai ocorrer uma nova interrupção, vai cair nessa seção de novo. Agora ele vai copiar o novo byte recebido para o W. Novamente ele vai copiar agora para o endereço apontado pelo FSR, que está o 51 hexa, que é o segundo elemento do buffer. Vai testar se chegou no 53, não chegou no 53 ainda. Ele pula essas duas linhas, incrementa o endereço do buffer. Agora passa a ser o 52 e assim por diante. Quando aqui ele incrementar, que chegar no 53, eu recebi o quarto byte do valor do componente N0, copio ele para o buffer e nesse momento o endereço vai estar em 53, ele vai pular essa linha aqui, não vai executar. Aí ele vai desabilitar a escrita no buffer. Aqui então ele seta a flag de escrita na EEPROM, vai incrementar novamente o registrador onde guarda o endereço do buffer, mas que daí não vai mais ter efeito nenhum.
e aqui ele sai da interrupção e volta ao fluxo normal do programa, que é a rotina main. Agora, caso o comando recebido seja o comando 55 hexa, que corresponde ao comando de leitura, ele vai executar essa parte do código aqui, que é o RCISR read. Então ele vai setar a flag de leitura na EPROM, vai limpar a flag de escrita na EPROM e vai limpar a flag de escrita no buffer. Esses dois casos aqui é só para segurança. E aqui ele sai da interrupção, restaura o contexto e retorna. No assembly, então, nós temos aqui a seção RCISR read. Aqui eu seto a flag de leitura da memória, limpo a flag de escrita na memória, limpo a flag de habilitação de escrita no buffer e saio da interrupção. No próximo vídeo, então, eu vou mostrar a seção de leitura da EPROM e a seção de escrita da EPROM. Como é que foi feito isso aqui no código. Até lá, então.